Vamos falar agora sobre o respirador facial inteiro da Protec-Fix, modelo 7800. O respirador facial inteira 7800 Protec-Face, quando ela é recebida pelo cliente, produto novo, ela acompanha essa mochila, que é bem interessante e versátil para que o cliente possa armazenar o produto quando não estiver em uso, também para transporte, facilita bastante e principalmente para evitar a contaminação do respirador. Dentro dessa embalagem ainda vem uma embalagem plástico e aí sim dentro do respirador. Então acompanha essa embalagem aqui, também para armazenar o respirador quando ele não estiver em uso, sempre com o fechamento aqui em zip, certo? Então aqui o respirador, ele é um respirador que ele possui dois tamanhos. Aqui a gente tem indicação do tamanho, então temos tamanho M e temos tamanho G. É um respirador que ele tem 4 fivelinhas de ajuste, certo? 2 na parte superior e 2 aqui na parte inferior, certo? Policarbonato, visor de policarbonato. Aqui encaixe para 2 filtros, o mesmo encaixe do respirador semifacial é o encaixe do respirador facial inteiro, ou seja, o mesmo filtro que é utilizado na semi pode ser usado no respirador facial inteiro. Ele é um respirador que tem todos os itens como peça de reposição, então a gente tem vários itens que podem ser removidos e substituídos por novos, sem você precisar substituir o respirador, certo? Para realizar então a colocação e as regulagens do respirador facial inteiro modelo 7800 da Protec, a gente sempre realiza então a colocação da cabeça pela parte inferior aqui do respirador e aí faz as regulagens. As regulagens aqui, ó, a gente tem essa parte aqui que é flexível e essa parte que é rígida. Então, para fazer a regulagem, o ajuste, a gente puxa aqui, certo? E aí vai ficar travado aqui o tirante, certo? Para você afrouxar então esse tirante, é só você puxar a parte rígida para frente, ó. Perceba que ele já vai afrouxar o tirante aqui. Então a gente encaixa o queixo aqui na parte inferior do respirador e puxa o tirante aqui até ele ficar todo centralizado. Então essa parte aqui, ó, ela tem que ficar na parte bem em cima da cabeça, certo? E aí a gente vai fazer um ajuste. Então a gente, com uma das mãos, a gente segura a parte frontal aqui do respirador, certo? E aí a gente puxa aqui de cima primeiro, aqui do lado, aqui embaixo, não precisa puxar em excesso, primeiro para o respirador encostar no bolo. E aí a gente vai fazer um teste de pressão positivo e negativo. Teste de pressão positivo, então. Eu vou fechar para ligar e assoprar na máquina. Percebam que ela é estufada. E o teste de pressão negativo, eu vou fechar as entradas. Percebam que a máscara cria um vácuo entre o meu rosto e o respirador, certo? Então, o respirador está bem ajustado. Para tirar o respirador, eu vou afrouxar só os 2 tirantes aqui de baixo. Então eu só puxo para frente um, depois eu puxo para frente o outro, e já ficou frouxo aqui. E aí eu tiro o respirador por cima, certo? Para fazer o encaixe dos filtros, então, eu coloco o filtro um de cada lado. Então eu encaixo aqui primeiro e giro, certo? Para frente, no caso, né? Eu vou puxar ele para frente e este aqui eu também encaixo, puxo para trás, certo? Da mesma forma que é o filtro mecânico, onde ficou encaixadinho aqui. Aqui, para fazer o encaixe do pré-filtro retentor, se for combinado, certo? Eu pego o pré-filtro, encaixo na parte interna aqui, sempre com a descrição para a parte externa do retentor, e aí eu vou encaixar ele aqui. Ele tem as travinhas aqui, ó, então eu vou encaixar ele de maneira controlada. Ficou fixo aqui. Aqui ele já está encaixado, aqui ele já está conjunto encaixadinho, e aqui eu vou fazer o encaixe. Pronto, está encaixadinho aqui também. E aí eu faço a colocação do respirador. Como as regulagens aqui de cima já estão ok, eu vou fazer somente aqui de baixo, só puxando, e aqui também. Pego a parte flexível e puxo. Eu sempre puxo no sentido do tirante.
Então perceba que o tirante vem daqui. Vou puxar sempre, deixa eu afrouxar aqui para mostrar. Eu puxo sempre nesse sentido. Eu não puxo para cá para afrouxar em nenhuma outra direção. Sempre na direção que o tirante vem aqui na massa, certo? E aqui em cima a mesma coisa. E aí eu posso fazer o teste de pressão positiva e negativa novamente. Nossa máscara facial inteira, 7800 da Protec Face, ela, quando é retirada da embalagem, ela vem acompanhada de um filme para ser colado no visor de policarbonato, na parte externa do visor de policarbonato. O objetivo desse filme aqui é evitar que aconteça riscos no visor de policarbonato, que entre em contato com partículas que de repente vão impactar o visor aqui, e também contra névoa de tinta, quando é utilizado no setor de pintura líquida, certo? Então, a gente faz a retirada aqui, retira a cola dos dois lados, e também retira a película aqui que tem na parte interna. Então, perceba que aqui, ó, a gente tem essa peça e ela entra bem em contato aqui com esse orifício que a gente tem na parte externa da máscara facial inteira. Então, isso é um guia para eu poder centralizar bem a película. Então, eu vou colocar ela aqui, centralizar ela, vou colar primeiro um dos lados, dessa forma. Depois que eu fixei um dos lados, eu vou puxar e fixar o outro lado. Pronto. Tá aplicada a película então na parte externa do visor para proteger, então, como eu disse antes, de riscos, impacto de partículas e também névoa de tinta. Então esse filme, ou película, ele é removível a partir do momento que estiver impossibilitando ou incomodando muito a visão do usuário. É só pegar aqui desse lado, puxar, eliminar e colar uma nova. Então, uma acompanha a máscara quando ela vem nova, quando ela é aberta da embalagem, e a partir do momento que precisa substituir, ela é uma peça de reposição que pode ser adquirida aí junto ao nosso time de vendas. Em relação à higienização do respirador facial inteiro Protec Face modelo 7800, a gente então precisa estar sem os filtros, aqui eles já estão fora da máscara, desmontados. A gente, na parte externa, a gente pode fazer a higienização da mesma forma que a semifacial, com água e detergente neutro, certo? Teoricamente, você não tem tanta contaminação, não deve ter contaminação. Somente nessa parte aqui onde você vai ter mais contato com suor e saliva, certo? Então a copa nasal aqui, ela é removível, a gente puxa ela por aqui para facilitar. Deixa eu tirar aqui o tirante. Percebam que aqui, ó, eu só vou empurrar da parte menor para maior aqui, e aí eu já consigo retirar ele de contato com a máscara. E aqui da mesma forma. Então eu tirei o tirante na parte de baixo, na parte superior, e na parte inferior da mesma forma. Tiro aqui e tiro aqui também. Então essa peça eu posso fazer a limpeza dela. Ela é uma peça toda em silicone, certo? Então eu posso lavar ela e depois secar. Aqui então na parte interna, como eu disse, a copa nasal é só puxar. Eu já tenho acesso à copa nasal. Eu posso fazer a retirada das válvulas de duas formas. Eu posso só tirar as válvulas, como eu posso também fazer a retirada completa do suporte e da válvula, certo? Então eu tenho essas duas opções aqui para fazer a higienização da copa nasal. Se eu tirar o suporte completo, ela fica toda flexível. Aqui ela fica um pouco enrijecida para poder fazer a limpeza da máscara. Aqui então eu tenho acesso à parte frontal do respirador, onde eu também tenho as válvulas aqui, que
que eu posso remover. Agora, se eu precisar tirar esta peça aqui, eu vou girar ela até o cadeado aberto, fazer a higienização, tiro essa parte frontal aqui também. Isso aqui é uma higienização bem detalhada, tá? Quando é necessário fazer uma higienização bem detalhada. Então, depois de tudo higienizado, a gente vai fazer a montagem do respirador, certo? Então, válvula de exalação, ela vai encaixada aqui na parte inferior, faço a montagem dessa peça, encaixo ela com a seta voltada para o cadeado aberto e vou girar ela até o cadeado fechado, certo? Desta forma aqui, e aí ela fica 100% travada. Então eu posso segurar o respirador por aqui, que ele não vai cair, certo? Ela tem que ficar sempre bem encaixada. Ela não pode ficar voltada só até a metade aqui, porque daí ela vai ficar solta. Você percebe que ela começa a fazer um barulho, e se eu seguro por aqui e ela girar para cá, ó, ela já cai, certo? Então ela tem que encaixar aqui no cadeado aberto, giro até o cadeado fechado, até ela travar totalmente. Aí sim ela fica sem folga alguma, tá? Faço então a montagem das duas válvulas de inalação do respirador, para depois também poder fazer a montagem das duas válvulas de inalação da copa nasal e depois acoplar a copa nasal no respirador, certo? Então aqui eu vou encaixar as válvulas aqui na copa nasal, certo? Perceba que aqui eu tenho que realizar sempre uma montagem bem detalhada, tá, pessoal? Então o que acontece? Ó, se eu montar ela de qualquer jeito aqui, o que vai acontecer? Ó? Ela não vai ficar bem presa, certo? De repente ela até encaixa aqui, ó, se eu encaixar em duas perninhas, ó, perceba que ela até fica bem presinha aqui dentro e tudo, não vai cair, só que ela não ficou 100%, porque ela tem que ficar toda encostada, ela tem que ficar dessa forma aqui, ela tem que ficar toda encostadinha na base da válvula, certo? Então eu tenho que encaixar todas as perninhas aqui, certo? Todos os encaixezinhos da válvula. E aqui perceba que ela tem que entrar aqui, ó, que aqui eu tenho um vão, certo? E aqui eu tenho o material que vai entrar dentro desse vãozinho da máscara. Perceba que ele vai entrando aqui e aqui também. Pronto, entrou 100%, tá 100% preso, certo? Vou fazer o encaixe da válvula de inalação no respirador. Tá tudo encaixado, as duas válvulas internas aqui no respirador e as duas válvulas na parte interna da copa nasal. E aí sim eu vou fazer o encaixe da copa nasal no respirador. Para fazer o encaixe dessa peça aqui, eu tenho várias formas de não errar, certo? Primeiro ponto, quando eu for colocá-la aqui dentro, eu já vou levando ela com a parte do nariz, que vai ficar encaixada aqui, já para a parte de cima da máscara, certo? Porque ela vai ficar assim, então eu vou levando, seguro a máscara dessa forma e levo aqui a parte da copa nasal voltada para cima. Percebam que aqui na parte frontal eu tenho já um encaixe, certo? Aqui nessa parte que vai ficar encaixado nessa pecinha plástica aqui. Vai encaixada a minha copa nasal no respirador, certo? Aí eu vou pegar aqui nessa parte e vou puxar ela toda para fora e vou deixar ela aqui. O meu queixo, ele sempre tem que encaixar aqui embaixo, certo? E o meu nariz sempre encaixar aqui em cima. Depois disso, eu vou fazer a montagem, então, do meu tirante, certo? Então, a parte superior, que vai ser essa aqui, a menor exatamente. Pronto. Tá feita a montagem do meu respirador facial inteiro. Então, aqui temos o nosso respirador facial inteiro, todo desmontado, com todas as peças que são reposições. Vedação facial, molduras, visor, anéis de vedação, adaptador central, copa nasal, válvulas de inalação e o tirante. Então todos esses itens eles podem ser repostos de forma individual quando acontecer algum dano, algum desgaste excessivo na determinada peça. Nosso respirador 7800 facial inteiro, ele dispõe de um acessório que é esta armação para óculos graduado. Essa armação ela pode ser adquirida pelo cliente
conosco. Ele vai graduar estas lentes de acordo com a receita que o colaborador tiver. E o que acontece? Essa armação ela vai acoplada dentro do respirador facial inteiro, justamente para que ele não tenha falha na vedação e nem mesmo perca da visão, do campo de visão ou da qualidade da visão que o usuário precisa para exercer sua função. Então, é um equipamento bem simples que vai acoplar dentro do respirador. É bem tranquilo de fazer a colocação. Só acoplar na parte interna aqui. Na frente aqui você tem um encaixe, bem aqui, onde ele vai te dar como guia. E na parte superior aqui ele também tem 2 encaixes. Então você encaixa aqui embaixo e depois aqui em cima. E aí você tem aqui a possibilidade de realizar a regulagem da altura que o óculos vai ficar para que o colaborador possa ter um campo de visão bem favorecido.